Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o quarto episódio dessa saga em busca do mínimo denominador comum aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que se você não puder ver tudo agora, não tem problema. Todo o vídeo vai ficar completo no YouTube, junto com os cortes, com os melhores momentos. Meu nome é Bruno, estou de novo com meu amigo Rodrigo Nofato, fundador do Instituto Liberal da Alta Noroeste. É bom frisar, né, Rodrigo? E, Sim, e ainda mais hoje, que hoje nós temos um convidado especial que já participou de tanta coisa. de outros institutos liberais, né? Ô, seja bem-vindo, Roberto. Hoje nós vamos conversar com ele a respeito do tema que vocês já estão vendo na tela. Imposto é roubo? Roberto Rachevski, aprendi a falar agora há pouco. Fico feliz de não ter cometido uma gafe ao vivo. Ele é empresário, foi fundador e ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Instituto Liberdade, Instituto Atlantos, é colaborador do Instituto Liberal, do Instituto Millennium também. E, Roberto, um prazer você estar aqui, um prazer falar com você e obrigado por aceitar o nosso convite. Deixa eu só adicionar uma coisa, né? Além de tudo isso, um dos maiores objetivistas do nosso país, uma pessoa com quem eu gosto de debater na internet e aprender muito com o Roberto. Antes do Roberto dar o boa noite, queria depois que ele só colocasse para nós há quanto tempo ele está na jornada. A palavra está contigo, Roberto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui debatendo com vocês. Espero que eu consiga fazer uma conversa amistosa, que a gente consiga identificar aí os nossos problemas e não apenas isso, como também propor soluções alternativas para que as pessoas consigam enxergar uma saída, né, para esse brete que nós, como sociedade aqui no Brasil, estamos metidos. Bom, eu me considero, vamos dizer assim, um militante, um ativista pela liberdade há mais ou menos uns 45 anos, quando eu, ainda na Faculdade de Administração e Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participava do diretório acadêmico, né, e imprimia e distribuía jornaizinhos denunciando o intervencionismo que existia lá no início da década de 70, né? Isso mais precisamente em 1974, 1975. Por sinal, uma participação política desta ordem, né, que me causou uma série de problemas, porque naquela ocasião, ainda que a gente não tivesse o STF que nós temos hoje, também era muito difícil, né, tu exercer o teu direito de liberdade de expressão. E isso acabou me causando alguns transtornos, né, Isso por foi em que ano, mais ou defender as menos? ideias que eu acredito. Isso foi em que ano, mais ou menos, Roberto? Isso foi exatamente em 1974. É. E foi um dos períodos mais duros, né, da ditadura militar, né? E só para constar, eu sou nascido em 75. Aí está até um motivo do grande respeito que a gente tem por uma pessoa que vem lutando por esse espírito de liberdade que os povos devem manter acima de qualquer coisa, né, Roberto? Naquele tempo, quem não era pró-governo era comunista. E provavelmente você, naquela época, devia falar assim: eu estou no meio de comunistas, na verdade, né? Não importa a direita ou a esquerda, esse estatismo todo que vocês estão jogando aí é que é o grande problema. Mas, muito provavelmente... Na realidade, nós tínhamos, de um lado, os comunistas, né, e de outro, os fascistas, né? Cada um defendendo a sua visão de mundo e como enfrentar os problemas da sociedade, né? Na realidade, como causar problemas para a sociedade, né? E a gente
eu gosto sempre de deixar isso muito claro para todos que nos assistem. Nosso programa tem uma penetração não só dentro do... E essa é uma intenção do programa, não estar somente dentro da nossa bolha, falar para as pessoas como nós, né, que já tem assim, um entendimento de que o Estado promove toda vamos dizer, uma regulamentação que acaba criando alguns entraves para a geração de riqueza ser fluida e ampla e plena, mas para as pessoas entenderem que essa questão de direita e esquerda, em se baseando num Estado grande, é justamente aquilo que nós vamos contra. Correto, Roberto? Sem dúvida alguma. E aí, Roberto, eu acho que nós podíamos começar a entrar no tema do nosso programa. E eu sou uma pessoa que sou muito taxada de louco aqui na minha cidade, justamente por andar com um adesivo na minha caminhonete, escrito Imposto é Roubo, né? Um adesivo do ILAM. E as pessoas me julgam, não vou dizer todos, hoje em dia as pessoas já leem, estudam, interpretam muito bem essa frase, né? Imposto é roubo, mas para muitas pessoas isso ainda é um paradoxo que não se consegue quebrar, né? Tudo bem, o imposto ele é compulsório, mas como viver sem ele? Fala um pouquinho para a gente, Roberto, da sua opinião sobre justamente esse financiador desse Estado grande. O que é isso? Bom, eu acho que a gente precisaria, antes de tratar exatamente deste ponto, né, dessa relação, desse conflito entre um Estado que expolia e o indivíduo que faz parte de uma sociedade que é expoliado, né? Por que eu entendo que tu estás correto quando tu dizes que imposto é roubo? Porque se a gente analisar a questão legal, né, toda a subtração de patrimônio alheio feito através do uso da coerção é considerado um roubo, né? Poderia ser um furto, talvez poderia ser também uma espoliação, uma ameaça, né? Enfim, de qualquer maneira, sem nenhuma dúvida, uma ação violenta praticada, no caso pelo governo, para subtrair das pessoas aquilo que elas produzem, alegadamente para retribuir com serviços ou bens que o governo se propõe a oferecer, mesmo que as pessoas que são financiadoras dessa instituição não estejam interessadas, né? Uma questão óbvia que a gente sempre comenta é o seguinte: ninguém paga imposto esperando os serviços do governo, né? A gente paga imposto porque, se a gente não pagar o imposto, a gente vai preso, né? A gente vai sofrer, ou pelo menos vai sofrer sanções que nos obrigam a agir dessa maneira, tá? Então, o que acontece, e eu acho que seria interessante a gente explorar mais isso, é que quando o governo nos taxa, né, e no caso nos taxa de forma coercitiva, né, porque tem que haver uma distinção, né, entre a taxação que é paga voluntariamente, isso é possível, tá? E a taxação que é paga porque coercitivamente nós somos coagidos, né, a fazê-lo, tá? Então, neste caso, não apenas o que o governo nos tira é o nosso dinheiro, a força, como tudo aquilo que tem relação direta, objetiva ou subjetiva ou abstrata com isso, né? Porque o que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que a representação daquilo que a gente produz, do tempo que a gente despende, dos sonhos que a gente desenvolve nossa mente como
objetivo para satisfazer os nossos propósitos, para alcançar as nossas realizações, meio necessário para que a gente consiga alcançar a nossa felicidade, né? Então, quando o governo nos tira o dinheiro através dos impostos, ele não está tirando só aquilo que a gente está pagando com uma DARF ou uma guia qualquer, não, ele está tirando os nossos sonhos, está tirando o nosso tempo de vida, está tirando, inclusive, a nossa própria felicidade, né? Então, a taxação coercitiva do governo, ela tem uma repercussão muito maior do que simplesmente o dinheiro aquele que a gente deposita, né, na conta do Estado, né? Então, Interessante. é muito mais complicado do que... Isso poderíamos dizer, então, também o seguinte, que se o governo vive a partir deste tipo de espoliação, né, ou seja, se ele usufrui de parte daquilo que a gente cria com o nosso trabalho, e a gente trabalha e não usufrui exatamente do resultado desse trabalho, né? Seja um trabalho intelectual, seja um trabalho físico, isso significa dizer o seguinte, que nós, de certa maneira, somos escravos do governo, né? A gente trabalha e não usufrui, né, daquilo que a gente produz. Então, é realmente uma questão bastante complexa que precisa ser entendida e analisada. É interessante você tocar até nesse ponto, Roberto, que eu vejo muita gente comentando como se o dinheiro fosse um bem à parte, como se ele fosse alguma coisa diferente de um meio de troca, né? E é interessante até a gente frisar que o dinheiro nada mais é do que uma representação daquilo que a gente faz, né? Se você agrega valor para outras pessoas, você recebe mais valor dessas outras pessoas. Essas pessoas te valorizando, elas te valorizam em forma de dinheiro, né? Em forma de uma maneira representada pelo dinheiro, né? E outra coisa interessante também... O dinheiro, na realidade, ele nada mais é do que um meio de troca, né? Ele é um facilitador das transações que acontecem na sociedade. Então, o dinheiro em si não tem valor intrínseco. O dinheiro, ele só tem valor porque ele permite que a gente adquira, através dele, os produtos, os bens e serviços que a sociedade produz, né? Quer dizer, se não houvesse produção na sociedade, o dinheiro não faria sentido, né? Muito bem colocado. Convite, só fazer um parênteses, muito bem colocado, porque Mises, quando escreve o Ação Humana, ele coloca as questões das trocas diretas, o escambo e as dificuldades de você correlacionar coisas diferentes dentro de uma troca. A indivisibilidade dos bens, né? Exatamente. Não é possível tu e quando fazer ele entra trocas na troca, com bens que não são divisíveis, né? Você pode trocar 2 galinhas por 2 galinhas. Agora, 2 galinhas por um porco, como é que você vai mensurar isso? Apesar por meio de porco, existir a né? possibilidade. O meio porco. E aí a questão toda é assim, quando se vai para a troca indireta, e a gente aprende na troca indireta, e isso deixa extremamente claro, que o dinheiro, a moeda, ela nada mais é do que um outro fator de produção. Ele não é um bem de consumo final. Ninguém fica com dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro é somente algo para você chegar, você poder fazer trocas, poder fazer o cálculo econômico, poder guardar aquele bem de produção para, num determinado momento, você trocar aquilo pelo seu bem de consumo. Só quis colocar isso porque sempre eu gosto de deixar uns Você convites. pode, inclusive, fazer trocas sem dinheiro, né? Não precisa do dinheiro para fazer trocas. Existe a moeda e existe o crédito, né? Que no futuro vai, eventualmente, se transformar em moeda, né? É apenas uma representação figurativa, numérica, quantitativa, né? Do valor de um determinado bem. O que é importante aí não é o dinheiro, mas sim o valor, né? O valor das coisas
que pode ser representado através de um pedaço de papel impresso com um determinado número lá como referência de quantidade, né? E isso existe até hoje, né? Você tem muita gente que troca um atendimento na clínica por um móvel, enfim, esse tipo de troca. Eu só queria frisar um segundo ponto, que é o seguinte: é interessante quando a gente coloca o dinheiro como representação daquilo que a gente pode ter na nossa vida, porque muita gente, naquele ponto do dinheiro ser super importante, esquece que, na verdade, o dinheiro em si não é importante. Importante é a viagem que você deixa de fazer, a experiência que você deixa de ter, o curso que você deixa de pagar para o seu filho e esse tipo de coisa. Mas quando a gente fala de imposto, o imposto existe antes de existir o dinheiro, né? Se a gente for considerar um histórico, antes até da Roma Antiga, já tem relatos de governos ou de grupos que cobravam tributos, acho que a gente pode chamar, para proteção daqueles outros grupos. E não existia o dinheiro, era tudo feito a troca, à base de escambo, né? Rodrigo, eu vou te perguntar, eu acho que essa pergunta você vai ter na ponta da língua. De onde surgiu essa ideia de que a gente precisaria pagar para alguém, seja por segurança, seja pelo que quer que seja? Bom, Bruno, eu acredito, e o Roberto deve ter suas teses a esse respeito, mas eu acredito que isso venha dos primórdios da nossa sociedade, né? Eu acredito que nós, no começo da nossa sociedade, nós precisávamos de segurança, né? Íamos caçar junto com as pessoas, matávamos um mamute, por exemplo, e a carne estragava, e eu poderia, então, negociar essa carne e aí, vamos dizer, oferecer segurança para alguém. E aquele que é mais forte, ele descobre, na minha opinião, que ele pode gerenciar aquela tropa toda, desde que alguém trabalhe por ele, né? E ele fique tomando conta daquele pequeno amontoado de pessoas, naquele começo da civilização. Eu acho que os impostos começam daí. Mas uma coisa que eu acho importante é que depois do Império Romano, a gente costuma assistir nos filmes da Sessão da Tarde quando criança, né, aqueles filmes de Robin Hood, essas coisas, do pessoal na floresta na Idade Média, o senhor feudal indo até a casinha do camponês e pegando dele a porca, a galinha, porque ele não tinha o dinheiro em si na mão. Até porque se você tem o dinheiro e você é muito mais fácil de ser taxado em dinheiro, né, as pessoas entravam lá e ficava muito claro o papel do Estado tolhedor da riqueza das pessoas. Como é que você vê isso, Roberto? Como é que você vê? De onde que surgiu esse troço todo? O que a gente precisa entender, eu até não dou muita importância, digamos assim, para a formação histórica, tá? Dessa relação entre o Estado e os indivíduos, ou o papel do dinheiro, etc. Isso qualquer um pode pesquisar e encontrar por aí. O que eu acho importante é a gente discutir a questão filosófica que envolve tanto a existência do governo, que eu considero um bem necessário, tá? Como a existência do dinheiro como reserva ou de valor ou meio de troca para que os valores criados numa sociedade sejam possíveis de serem trocados, tá? Sem dúvida alguma, se a gente não tivesse moeda e se a gente não tivesse crédito, as trocas, não apenas as trocas, mas a criação, a produção, a manutenção e o consumo dos valores que nós precisamos para viver seria muito mais difíceis de serem obtidos, tá? Então, o que acontece é o seguinte: nós, indivíduos, nós seres humanos, nós somos seres racionais, a gente precisa usar a nossa razão para criar os valores necessários para a nossa vida. Nós não somos seres dotados de instintos, né, como os animais irracionais são. Nós não temos um sistema automático que nos permite sobreviver e manter a nossa existência, tá? Muito menos nós não temos um sistema automático que nos permita
identificar os nossos propósitos para que a gente possa realizá-los e alcançar a felicidade que todo mundo deseja como ser humano, né? A vida do ser humano, que é o maior padrão de valor, e a gente estava falando em padrão de valor, né? Em valor, a vida do ser humano, que é o maior padrão de valor que existe, pelo menos para um objetivista, e o propósito da sua vida é alcançar a sua própria felicidade, ela se dá necessariamente através da ação do indivíduo com esse objetivo, né? Uma vida produtiva onde a gente vai criar, produzir e comercializar aquilo que vai manter a nossa vida e vai fazer com que a gente consiga alcançar a felicidade que deseja. Então, a partir do momento em que a gente identifica essa necessidade e a partir do momento em que a gente identifica também que a racionalidade, ou seja, o ser humano racional, a racionalidade, a razão é uma faculdade, né? Algo volitivo, né? A gente precisa necessariamente focar, pensar, para que a gente possa encontrar as soluções para os nossos problemas existenciais e criar, então, esses valores. Assim como a gente sabe que tem gente que consegue fazer isso, a gente também sabe que tem gente que não consegue fazer isso, né? Tem gente que não sabe produzir, que não sabe criar e gerar valor para os outros e precisa, para sobreviver, muitas vezes, agir de forma violenta, de forma coercitiva, tirando a força ou por fraude aquilo que almeja, né, para ter uma vida melhor, daqueles que produzem, né? Então, esse conflito na sociedade, ele é milenar, né? Isso existe desde sempre. E a grande solução para esse problema foi exatamente a criação do Estado, né? A criação de uma instituição que visasse proteger os direitos individuais das pessoas nesse sentido, né? O direito à vida, o direito à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade. Direito esse que seria protegido exatamente daqueles que, por não conseguirem alcançar os seus objetivos através das virtudes, como, por exemplo, a racionalidade ou a produtividade, a independência e tal, proteger aqueles que produzem desses que usam de violência, de força, de coerção. Roberto, uma pergunta rapidamente. Dessa maneira. Quando você fala de pessoas que usam força, violência, tudo, você está falando do Estado ou você está falando de um assaltante? Neste caso, obviamente, eu estou falando daqueles indivíduos que fazem parte da sociedade, que iniciam o uso da força, né, para obter aquilo que por si só não conseguiriam. Agora, isso é fundamental a gente entender. Quando eu falo em Estado, eu não estou falando dessa máfia que nós temos hoje no Brasil, né? Porque Estado, para mim, é a instituição que só pode reagir através do uso da coerção para retalhar aqueles que iniciaram o uso da coerção originalmente, né? O Estado não pode, é contraditório, é um paradoxo, né, insuperável. O Estado não pode, para proteger os direitos individuais das pessoas, violar esses mesmos direitos, né? Por isso que eu falei antes que existem dois tipos de taxação. Existe a taxação coercitiva e a taxação voluntária, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente já pratica a taxação voluntária, que me parece ser moral. Por exemplo, quando tu, por um motivo qualquer, tu te sente injustiçado, né? Tu vai no fórum da tua cidade, abre um devido processo legal, paga as custas, né, para que o Estado haja no sentido de defender
o que tu considera os teus direitos, né? Então, tu outorga ao governo, ao Estado, né, a possibilidade de ele agir em teu nome para, investigando o contexto, a situação no qual tu te sentiste e do qual tu te sentiste injustiçado, para restabelecer o que seria a justiça, né? Então, esse, para mim, é exclusivamente o papel do Estado, somado, obviamente, o que vem junto, que é a questão da segurança, né? Porque Perfeito, Roberto. se tu precisa impor a justiça, né? Ou se tu precisa impor leis que protejam os direitos individuais, ou se tu precisa impor que os contratos legitimamente estabelecidos sejam cumpridos, né? Alguém precisa fazer isso com o uso da coerção. Roberto, mas aí eu te faço uma pergunta. Você, como um objetivista, e pode nos ajudar muito nessa questão. Eu vejo também como a taxação, por exemplo, quando a gente escolhe morar dentro de um condomínio. Antes de você comprar a sua propriedade dentro de um condomínio, você tem lá a minuta de convenção de condomínio, você fala, pô, topo tudo isso daqui. Então tá aqui um contrato social que de fato eu vou assinar. Vou morar lá no condomínio e tal. E você topa pagar as taxas condominiais, que é muito diferente do imposto. Até porque a taxa condominial está referente a um gasto. Bom, eu estava só para a gente começar. Só um parênteses, eu acho essa última colocação que foi feita é importantíssima para a gente entender bem essa questão. O Estado que diz assim, pague imposto para eu te proteger de mim, tá? É uma coisa, mas pague imposto para eu te proteger dos outros é uma coisa diferente, né? Perfeito. É claro que não se pode falar em pague imposto para eu te proteger dos outros, não, é pague, se você quiser que eu te proteja dos outros, você vai pagar por essa proteção. E aqui nós vamos voltar, então. Esse é o ponto que a gente queria precisava... Queria, então vai. Objetivamente chegar. Objetivamente chegar, é isso mesmo, Bruno. Porque eu estava falando justamente do quê? Da convenção condominial, de você pagar uma taxa condominial. Então, hoje nós conseguimos, todo ser humano que já viveu, morou num condomínio, consegue vislumbrar um país cujo a mudança do imposto que você paga e não sabe para onde vai, você consegue vivenciar um negócio chamado taxa, bem diferente do imposto, porque aquela taxa condominial ela tem uma definição do que é o uso dela. Hoje em dia, manutenção do condomínio, mas grande parte é segurança, que é a portaria, 24 horas, dividido por todo mundo, e assim vai. Deixa eu te dar um escopo assim, do que um objetivista entende que seria uma sociedade ideal. Perfeito. É aqui que nós precisamos chegar. Como eu já disse, né? Quer dizer, nós somos dotados de direitos individuais, tá? Os direitos individuais, para que eles servem? Eles são a ponte que liga a ética que os objetivistas defendem, que a ética fundamental é o autointeresse racional, né? Quer dizer, o maior padrão de valor é a minha vida, tá? Perfeito. E o propósito da minha vida é alcançar a minha felicidade. Então, para isso, eu preciso ter os meus direitos individuais, o direito à vida, o direito à liberdade, para poder agir, para poder criar as propriedades que vão me proteger dos outros ou vão garantir a minha liberdade, né? Que vão permitir que eu busque a minha felicidade. Quer dizer, eu preciso necessariamente desses direitos para poder viver como um ser humano. Tá? Então, esses direitos, eu posso, por exemplo, se eu vivesse numa ilha isolada, eu sei que vocês gostam do Hans Hermann Hoppe, né, que fala muito do Robinson Crusoe, mas a minha metáfora é um pouco diferente, a minha analogia é um pouco diferente da dele. Porque se eu estou numa ilha isolado, né, eu posso fazer tudo que eu
quiser, porque lá ninguém vai poder me impedir, né? A não ser, obviamente, os limites que a realidade, que a natureza me impõe, né? Muito bem. Então, eu posso fazer tudo o que eu quiser, seja de bens materiais, seja de bens abstratos, eu posso lidar com as coisas da natureza, produzir, criar aquilo que eu bem entendo, tá? Sem que ninguém obstrua o meu caminho nesse sentido, ok? Agora, quando eu sou transportado para o contexto social, tá? Isto deve se manter necessariamente também, tá? Eu preciso, assim como eu tenho essa liberdade numa ilha isolada, eu preciso ter a mesma liberdade no contexto social. Lembrando, isso é fundamental, que liberdade significa apenas ausência de coerção, tá? Ou seja, liberdade não significa que eu posso fazer o que eu bem entendo, violando os mesmos direitos dos outros. A partir do momento em que eu fizer isso, eu vou estar agindo coercitivamente, onde entra a coerção de um lado, imediatamente sai a liberdade do outro, né? Quer dizer, são excludentes, tá? Então, quando é que a coerção ela é aliada da liberdade? Única e exclusivamente quando ela serve para restabelecer A liberdade. a liberdade, né? Ora, e isso só acontece quando eu falo em restabelecer, significa dizer que anteriormente, havia tido uma ação coercitiva que fez com que a liberdade desaparecesse. Então, é necessário uma ação coercitiva retaliatória para que a liberdade seja restabelecida e os direitos individuais daquele que sofreu a violência seja, mais uma vez, defendido e colocado em prática, né? Mas como objetivista, como Sim. seria a sociedade? Como seria a gerência? Porque se Bom, nós temos que ter... Em primeiro lugar, numa sociedade objetivista, o Estado não teria propriedades, tá? Para começar a conversa. Tudo seria privado, né? Isso vocês que são austríacos sabem Austríacos, como funciona, sim. né? Perfeito. É como tu falaste no condomínio, né? Perfeito. Tudo privado. A ideia do condomínio... Tem coisas comuns, mas essas coisas comuns são privadas, tá? Perfeito. São frações ideais. Todos nós, nessa sociedade, somos donos de uma fração ideal muito bem definida, né? São mensuráveis, né? Mensuráveis. Tu sabe qual é o custo e tu sabe qual é o benefício direto que tu tens daquela fração, né? Perfeito. Já quando a coisa é tipo tragédia dos comuns, né? Quando é pública, sem dono, né? Ninguém sabe o que é de quem, ninguém cuida daquilo, todo mundo usufrui de maneira muitas vezes injusta, sei lá, porque não dá nada e usa muito, e tem gente que dá muito e não usa nada, né? Então, isso é injustiça. Então, primeiro, a sociedade ela tem que ser privada. Em segundo lugar, o papel do governo... Antes de falar do papel do governo, primeiro, nós, em situações de emergência, temos o direito de legítima defesa, né? Perfeito. Então, eu posso, individualmente, caso eu venha a ser atacado, emergencialmente, defender a minha vida, a minha integridade física, a minha liberdade e daqueles com os quais eu me relaciono, tá? E também, obviamente, o patrimônio, a propriedade, né? Ora, deve ser permitido a cada indivíduo também, se quiser, outorgar esse direito para outros, né? Eu posso contratar uma agência de segurança que preventivamente vai agir para proteger a minha vida, a minha liberdade, a minha propriedade, como a gente vê no Brasil acontecendo, né? Todos nós temos, talvez até mais do que gostaríamos, agências de proteção defendendo Privados, os nossos interesses, né? Muito bem.
Então, a defesa dos nossos direitos de forma emergencial, isso é importante. O que é emergencial? É quando nós somos atacados, né, nos nossos direitos num determinado momento e não há a possibilidade do Estado, a quem a gente outorga esse dever, né, de nos proteger, não há a possibilidade do governo fazer isso, porque o governo não é onipresente, né, não é onipotente. Então, a gente tem esse direito necessário, né, de proteger pelo nosso próprio esforço ou por aqueles que a gente contrata para fazê-lo. Ou você pode se proteger, ou você tem um policial no bolso, né? Só tem essas duas opções. Isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, complementando e seguindo no que você estava dizendo. A gente entende que a sociedade ideal seja uma sociedade de regras privadas, e aí dentro de cada sociedade cabe o tipo de regra que as pessoas bem entenderem e aceitarem naquela sociedade. Mas como a gente chega numa sociedade dessa? Qual seria o caminho? Porque hoje a gente tem um país assim com direitos positivos, né, que são essas invenções de eu estava até contando para o meu filho de uma maneira assim bem infantil, mas eu estava explicando para ele. Quando alguém fala que você tem direito a alguma coisa, tem duas opções. Ou ele está obrigando outra pessoa a fazer aquilo para você, ou ele está obrigando todo mundo a pagar uma pessoa para fazer isso para você. E como a gente sai dessas obrigações que as pessoas estão tão habituadas e chega numa Bom, sociedade onde a gente tem realmente direitos, né? em primeiro lugar, eu Perfeito. queria dizer o seguinte: eu entendo que uma sociedade, tá, para ela se formar, ela não pode, numa mesma jurisdição, ter regras subjetivas, tá? Regras diferentes. Tá? E é necessário que haja o entendimento comum de que há leis objetivas necessárias para que a gente possa viver em comunidade. Tá? Então, a gente precisa ter um entendimento ético, racional, do que é a vida, do que é o indivíduo e de como a gente deve se relacionar numa sociedade. Então, a partir do momento em que a gente entende que nós temos os direitos, que o princípio de não agressão é fundamental, tá? E isso deve estar estabelecido em lei, né? E a lei ela tem que ser, então, portanto, objetiva. Todo mundo tem que concordar com isso, todo mundo tem que entender isso. A lei tem que ser simples, tem que ser prospectiva, tem que ser de fácil cumprimento. Tu não pode criar leis desumanas que as pessoas não podem cumprir, ou seja, como a gente vê hoje, né? As pessoas elas são fora da lei sem saberem, né? Porque a lei é Perfeito. complexa, porque a lei ela não é passível de cumprimento, enfim, seja pela sua complexidade, ou por mudar a todo momento, ou por exatamente serem leis que violam os direitos, né? Então, isso é fundamental. É preciso que haja uma lei que não apenas diga para as pessoas o que elas não podem fazer, tá? Porque isso violaria os direitos dos outros, como principalmente limite o governo, determinando o que ao governo é possível fazer. Quer dizer, todo indivíduo numa sociedade deve saber o que não pode ser feito. Tudo aquilo que não está proibido é livre para ser feito. Tá? O indivíduo tem o direito de fazê-lo, independente da vontade do governo, tá? Desde que, obviamente, ele não viole os direitos dos outros. Já o governo não. O governo só pode fazer aquilo que a sociedade permite que ele faça, né? Porque, afinal de contas, o poder do governo emana, né, dos indivíduos que formam aquela sociedade, e o governo não pode fazer nada além do que aquilo que essa sociedade determina. E aí a gente entra nessa questão dos conflitos, né? Quer dizer, vocês falaram em cada pessoa tem a sua visão, né, de regra, né?
E isso demonstra que não pode ser assim. Por quê? Porque se eu acho que direito é aquilo, para usar o que a gente estava discutindo, se direito à vida, por exemplo, tem pessoas que acham que direito à vida é eu poder ser livre para me sustentar, para dar significado à minha vida, para estabelecer os objetivos, os propósitos da minha vida, né? Para que eu possa ser um ser humano feliz, um ser humano realizado. Mas tem gente que acha que o direito à vida é eu receber o que é necessário da sociedade para poder viver, né? Quer dizer, isso não é direito. Ninguém tem o direito de ser sustentado pelos outros, né? Que seria, então, aquela... Isso é a primeira coisa que a gente precisa insistir, eu acho, no debate. Direito é uma coisa, privilégio é uma coisa bem diferente. É outra Só um coisa. parênteses, Mas no seu... a situação que eu comentei, que eu falei com meu filho, foi exatamente essa. Eu estava falando de direito à vida e ele falou qualquer coisa em relação à alimentação. E ele falou, alimento é necessário à vida, né? E eu falei para ele, sim, mas fala isso pro agricultor que vai plantar e te dar a comida de graça, ou fala isso para todo mundo que tem que pagar a comida para você, né? Foi exatamente esse o exemplo. Então, Roberto, você acredita que Não, na realidade é o seguinte, o teu filho ele tem que entender que a única pessoa que tem o dever de provê-lo é tu que é o pai dele, né? Tu é responsável, tu botou ele no mundo, vai ter que sustentá-lo até ele poder ser produtivo, né? Aí vem uma grande questão, Roberto. Vou fazer Esses ele dias virar nós tivemos uma youtuber discussão. pra ficar Não, nós mais tivemos uma produtivo mais discussão. cedo. Aliás, duas discussões que eu estava aqui prestando atenção no Roberto falar e lembrando de duas discussões que nós tivemos na graduação dentro do ILAN. Dentro do ILAN, para a pessoa poder se candidatar ao Conselho Deliberativo, né, ela precisa ser graduada, né, passar por toda a ação humana e tal, e fazer uma graduação, uma defesa de dissertação. E dois assuntos foram muito debatidos nas últimas duas graduações, que vai ser o próximo tema, um assunto do próximo tema do nosso programa, que é os limites da propriedade privada. Se você fosse, eu tenho o direito de defender minha vida, a vida dos que eu amo, da minha família, né, dos meus, e a minha propriedade. Uma das discussões era, poxa, até onde que vai esse limite? Então, quando eu até propus para o Bruno, para a gente colocar essa temática, até onde vai esse limite desta propriedade, de fato. Então, defender essa propriedade, alguém adentrar dentro da sua propriedade, invadir sua propriedade, quais seriam esses limites? E acima o limite da tua propriedade está delineado, né? Fisicamente. Existe aquilo que é teu e aquilo que não é teu, né? Perfeito. Essa é a minha posição. Essa foi a posição de alguns membros, não, mas se a pessoa está entrando e não está com más intenções, você não pode atentar contra a vida dela. Eu falei, bom, se você começa com isso, a pessoa vai entrar no quarto com você e com a sua esposa para te assistir, ela não está atacando você. Você não precisa fazer isso, né? Não precisa atentar contra a vida dela. Mas eventualmente pode até ser necessário isso. Pode ser necessário. Você vai ter que ameaçá-la se ela não sair. É uma questão de contexto, né? Exatamente. Não vai dizer assim, todo mundo que entrar aqui na minha propriedade eu vou dar um tiro na cabeça. Mas você vai ameaçar a pessoa para que ela saia, caso seja sua intenção de estar sozinho dentro da sua propriedade, o que é um direito seu que hoje... O contexto vai estabelecer qual a tua reação. Perfeito. Mas hoje, nesse modelo de Estado que nós vivemos hoje, em que o imposto não é só aquilo que você falou, a emissão da DARF que você tem que pagar lá, por exemplo, você tem que sustentar uma Petrobras, por exemplo, o dinheiro do Tesouro que você vai colocar, vai lá, e aí ninguém pode entrar para competir com ela, porque senão ela não se garante sozinha, por exemplo, ou ninguém vai entrar mesmo, porque se o Estado puder fazer dumping com dinheiro do seu suor, ele vai fazer, então não tem incentivo nenhum, incentivo que eu digo assim, natural, incentivo das pessoas empreenderem nesse setor. E aí fica aquela questão mais delicada de todas, nesse sentido do imposto. Mas o imposto financia a educação e a saúde. E aí, Roberto? Educação e saúde. Educação e saúde são bens como outros qualquer. Não existe isso. Eu acho o seguinte, que educação
dos bens que a sociedade produz, talvez seja o mais importante, né? Podemos até dizer, talvez seja igual, né, à saúde, porque sem saúde tu não consegue estudar, tu não aprende, né? Mas também, se tu não aprende, não estuda, tu não consegue criar o contexto necessário para tu ter saúde e tal. Então, eu acho que é tão importante, mas é tão importante isso para a sociedade, que a última instituição que poderia lidar, gerenciar, administrar e oferecer esse serviço é o Estado, porque a finalidade, é o que eu falei, a natureza do Estado é coercitiva, né? A finalidade do Estado é usar a coerção para defender os direitos individuais das pessoas. Ora, coerção e razão não andam juntas, tá? Então, o que acontece? O Estado, que é o ente coercitivo da sociedade, utiliza a educação e utiliza todos os meios que ele arregimenta para poder prover saúde para benefício próprio, né? A natureza coercitiva acaba sendo desviada da sua finalidade de proteger os direitos individuais para defender os interesses e os privilégios daqueles que fazem parte do governo. Então, o que isso significa? Significa que, e eu sou muito radical nesse aspecto, até entre os objetivos tem gente que não aceita o que eu digo, mas eu entendo o seguinte: se a lei da identidade, né, que Aristóteles descobriu e identificou e nos legou, né, que é a base fundamental, inclusive, da metafísica do objetivismo, né? A lei da identidade diz que A é igual a A, né? Uma coisa só pode ser algo num determinado momento, numa determinada circunstância, não pode ser outra coisa, né? Então, se o governo é a instituição que defende os direitos individuais, se é A, ele não pode ser B, a instituição que viola os direitos individuais. Então, ou é A ou é B, né? Então, quando a gente diz que essa instituição que está aí viola os direitos individuais, para mim é uma máfia, não é um Estado, não é o governo, porque o governo não tem esse propósito, pelo menos idealmente, né? Perfeito. Claro que existe a realidade, que existe a nossa capacidade de compreender como funciona a sociedade, essas relações entre as pessoas que envolvem coerção, que envolvem voluntarismo, né? Trocas voluntárias, ordens espontâneas. E esse conflito ele é permanente, né? As pessoas, os assaltantes da rua, eles concorrem com os dos gabinetes, né? Tá vendo por que eu me confundi na sua descrição? É culpa da realidade, tá vendo? Eu tenho mais duas perguntas para você, Roberto. Boa, vai lá, Brunão. A primeira, como chegaríamos nessa sociedade? Então, pela sua descrição, é pela via cultural? Sem dúvida alguma. Eu acho que... vamos olhar a história aí, tá? Qual foi a sociedade que chegou mais próxima desse ideal? Né? Na minha opinião? Sim. Na minha opinião, ninguém exerceu o poder. Aí eu vou usar um pouco de Hans Hermann Hoppe no Democracia, vou pegar um trecho dele, que ele coloca o velho oeste americano. Aquele senso de propriedade privada, e que você colocava o xerife lá. Se você não gostasse dele, o povo, todo mundo com o revólver na cintura, tirava o xerife, enforcava o xerife, punha outro xerife e fazia o papel de poder moderador melhor do que qualquer exército e força militar. Bom, isso no faroeste, em vilas de 5.000, 3.000, 2.000 pessoas, e não numa sociedade complexa, 200 milhões, né? Sim. Com divisão do trabalho, enfim, é impossível, né? A genialidade daquela época, que permitiu, inclusive, isso que você está se referindo, que foi a conquista do Oeste, né, por parte dos americanos,
ou dos próprios ingleses que migraram, ou outros cidadãos de outros países, aconteceu isso só pelo fato de que, num determinado momento, algumas dezenas de mentes brilhantes conseguiram conceber um Estado, uma nação, baseada fundamentalmente nisso, que é necessário que haja uma instituição que defenda os direitos individuais das pessoas. No caso, lá, eles falavam em direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, né? Depois foi agregado o direito à propriedade. Claro que isso só valia para os brancos, né? Porque os negros, eles não tinham esses direitos reconhecidos, só foram ter depois na 14ª emenda, conforme concebeu o James Madison, né? Mais tarde. Tá? Então, aquela ideia... É claro que aquela ideia que foi muito influenciada também por questões religiosas e tal, até em alguns casos emocionais, ela é fruto de cerca de 100 e tantos anos de evolução cultural, né? Quem deu o fundamento ideológico para a Constituição dos Estados Unidos, ou pelo menos para a Declaração de Independência, né, foi John Locke, né? Aristóteles de forma mais distante, mas John Locke foi aquele que deu politicamente os fundamentos para que os Estados Unidos pudessem existir. John Locke, que foi um dos incentivadores, né, da Revolução Gloriosa, repercutiu 100 anos depois, praticamente, né, também na formação dos Estados Unidos da América. Agora, a democracia, a taxação coercitiva, essas instituições que foram estabelecidas lá nos Estados Unidos acabaram corroendo, corrompendo, pervertendo aquilo que poderia ter sido, a própria escravidão, aquilo que poderia ter sido uma nação muito mais livre, muito mais próspera do que acabou sendo, né? Mas, sem dúvida alguma, os Estados Unidos, entre meados do século XVIII até o final do século XIX, foi a nação mais livre que a sociedade já concebeu, né? Em termos de livre no sentido de afastar a coerção do seio da sociedade. Deixa eu fazer um bate-bola. Isso, né, Rodrigo? Você leu o Manifesto Libertário? Não, não li. É um dos livros que eu não li, que é o livro do Rothbard, né? Preciso ler. E ele fala exatamente sobre isso, sobre o começo da sociedade americana, da Revolução Americana, que ele chama. Diga, você ia falar. Eu ia fazer um bate-bola, jogo rápido, bem objetivo. Eu posso te interromper um pouco? Pode lá. Só porque eu acho que a gente deixou de fora uma coisa importante, quando a gente falou de uma sociedade objetivista. De que maneira a gente financia o governo numa sociedade dessas? Eu falei que a gente pode ter agências de segurança, né, privadas, assim como a gente, para buscar a justiça, pode ter arbitragem privada, né? Então, as partes contratam e tal, um árbitro e acabam resolvendo eventuais pendências ou dúvidas ou questionamentos a respeito das suas relações através de um árbitro. Porém, o que acontece é o seguinte: se, por acaso, as partes não aceitam a decisão do árbitro, é preciso que haja uma outra instância que vai estabelecer coercitivamente aquilo que o árbitro decidiu, porque o árbitro em si, né, por ser privado, ele não tem direito de iniciar o uso da coerção para impor alguma coisa, tá? Então precisa ter uma outra instância, que seria a instância do Estado, e só aí então entraria o Estado para fazer com que as coisas funcionassem. Então tu imagina, se a gente paga um árbitro, né, hoje já existe no Brasil esse sistema,
funciona, a gente paga árbitros de várias maneiras. Ou tu paga como uma agência de seguros, né? Tu paga uma taxa para o teu contrato ficar permanentemente protegido. Ou então, se tu tem uma disputa, tu paga exclusivamente para iniciar aquele processo de disputa, né? Existem formas de fazer isso. Imagina tu vai numa loja comprar um televisor e o cara te conhece e te diz, olha, aquela taxa que eu costumo te cobrar para caso haja um conflito, né, e a gente chamar um árbitro aqui para resolver, eu não vou te cobrar, né, porque eu te conheço, eu vou correr esse risco, né? Enfim, existe uma série de maneiras de voluntariamente as pessoas pagarem taxas para terem esse serviço, tá, que é necessário numa sociedade. Roberto, nós Rodrigo, estamos deixa eu só aqui fazer um faltando... parênteses rapidamente. É importante até a gente frisar, eu sei que tem muita gente que está pensando isso agora, poxa, mas e o pobre, né? E a pessoa que não tem condição de pagar um árbitro, isso são serviços caros e tal. Eu recebi o impostômetro desse ano, até agora, esses dias aí no grupo do WhatsApp. O Estado já arrecadou mais de R$ 2.000 por pessoa. 2.000 por pessoa. Imagina, se a gente excluir crianças que não estariam produzindo, imagina quanto isso daria por pessoa. E imagina o que esse dinheiro faria na economia. Quanto de produção a mais não existiria com esse dinheiro na economia. Agora, eu não olho por esse lado, Bruno. O que eu entendo é o seguinte: vocês imaginem, e a gente pode pegar o índice de liberdade econômica do Heritage Foundation, por exemplo, e analisar o ranking, né? E a gente vê como a liberdade ela é diretamente relacionada com o IDH e com a capacidade de produção de riqueza, né? Os países mais livres, onde o governo intervém menos, onde os direitos individuais são mais protegidos, são os países mais ricos, onde tem menos pobres. Então, tu imagina numa sociedade objetivista, onde as coisas todas elas acontecem de forma voluntária, né? Todos os índices no máximo de liberdade, né? Claro, eu duvido que haja pobres numa sociedade dessa. Só será pobre quem quiser. Né? Você está certo. É só importante frisar que até no momento atual que a gente vive, todos seriam muito mais ricos com esse tipo de facilidade para fazer negócio, né? Pessoal, eu só preciso colocar uma coisa aqui importante. Só para encerrar isso aí que eu acho importante sobre os pobres. Sobre os pobres, e isso vale para já, tá? Eu acho que ninguém pode ser impedido de ajudá-lo se quiser. Perfeito. Tá? E o Estado nos impede. Toda vez que ele nos tolhe, que ele nos rouba, ele nos tira a oportunidade da benemerência. Isso é uma coisa que eu a caridade, sou... ela caridade. É substituída pela ação coercitiva do Estado, alegadamente para suprir as necessidades supostamente, né? Rodrigo, agora eu preciso falar o seguinte, nós precisamos terminar o programa, porque o Zoom, hoje, ele resolveu pegar no nosso pé. Ele nos cortou com 40 minutos, temos 6 minutos. Eu gostaria de Rodrigo, fazer um bate-bola. Fazer o primeiro momento, Rodrigo, Marília Gabriela do programa. Vai lá. Marília Gabriela, isso, um bate-bola com o Roberto de forma bem objetiva. Roberto, para um objetivista, quanto menor a sociedade, mais fácil de implantar um modelo mais em prol da liberdade? Para mim, isso é totalmente irrelevante. O que vale são as instituições e as sociedades, elas se desenvolvem a partir daí. Quer dizer, tu imagina, tu pega os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos eram um país relativamente pequeno. A partir do momento que instituiu determinadas instituições que valorizavam isso, o direito à vida, à propriedade, à liberdade, a busca da felicidade, o que aconteceu? Milhões de pessoas migraram para lá e isso não afetou em absolutamente nada a questão. O que afetou claramente foi a perversão deste modelo. A perversão do entendimento do que é a vida, do que é
a liberdade. A segunda pergunta minha é autodeterminação dos povos. Porque se eu me sinto dentro desse modelo de Brasil aqui agora, eu estou falando uma autodeterminação assim, eu me sinto no Brasil tolhido do direito à propriedade privada. Eu tenho minha casa, mas se o Estado quiser adentrar aqui, tomá-la por conta do IPTU, quiser colocar qualquer coisa, ele acaba achando uma solução. Olha aqui, ó, função social. Já entendi a tua pergunta. É absolutamente moral, tá? Qualquer sociedade invadir aquela sociedade que está violando os direitos individuais dos seus cidadãos, tá? Desde que, obviamente, as pessoas que vão invadir se voluntariem para isso, né? Ninguém vai obrigar os outros a invadir outro país para salvar alguém, né? Seria um sacrifício imposto para tirar o sacrifício alheio, né? Aí não dá. Aí não faz sentido. Não existe autodeterminação dos povos, existe o direito individual das pessoas, tá? E nenhum povo, nenhuma sociedade tem o direito de violar os direitos de ninguém. Então, essa visão coletivista de que o povo pode se autodeterminar, ora, se o povo decidir, como vamos pegar no caso na Alemanha nazista, né? Alguém defende a como é que se chamasse? A autodeterminação dos povos. Do povo nazista? Claro que não, né? Óbvio. Claro que não. Bom, e para a gente, eu acho que agora a gente precisava começar a encerrar mesmo. Não Bruno, vai ter a clássica lá? Roberto por Roberto? Roberto por Roberto. Não precisa disso. Roberto por Roberto, nós já conhecemos o Roberto da internet. Aliás, fica um convite. Eu gostaria de deixar um convite. Eu acho que o Roberto participou em alguma parte desse livro. Eu vi o professor Denis Xavier, lançando este livro aqui, A Farmácia de Ayn Rand. O Denis é muito gentil, ele fez uma citação de um texto meu, quer dizer, tem aí umas 2 ou 3 páginas que eu escrevi, né? E assim como tem também no outro livro dele, o Ayn Rand, Devaneios do Coletivismo, aí eu tenho um capítulo de mais ou menos umas 20 páginas que explica o que é o objetivismo e também recomendo para o pessoal aí. Perfeito. Brunão, quer encerrar o programa? Não, por favor, Roberto. Despeça-se, conte aí suas redes sociais, como a gente te encontra, onde te seguir. Queria desde já agradecer, falar que foi um prazer te escutar e já está reconvidado para a gente continuar esse papo porque ficou com aquele gostinho de quero mais, né? Quero mais, perfeito. Perfeitamente, sempre que vocês quiserem, é um prazer. Bom, qualquer um me encontra aí, é só escrever Roberto Rachevski no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tá? Eu estou diariamente escrevendo as coisas que eu penso. Faço umas lives aí de vez em quando. Antes eu estava fazendo quase que diariamente, mas cansa, né? Então agora estou fazendo uma vez por semana, 2. E é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Me sinto assim honrado, orgulhoso de saber que a luta pela liberdade que eu venho fazendo há 45 anos não foi em vão, né? Tem gente aí que vai levar esse bastão para frente. Perfeito. Pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse programa tanto quanto eu gostei, por estar falando com uma pessoa do gabarito do Roberto, como ele mesmo disse. Já há 45 anos nessa luta, e a gente vai passando bastão de um a um. Também eu não tô tão novo, né? Mas eu me tornei um liberal aos 40 anos. Então eu sempre já deixo o convite. Nunca é tarde para abrir a cabeça e entender que a liberdade, a vida e a propriedade são bens inalienáveis, e a busca pela felicidade, como bem lembrou o Roberto, também é um bem inalienável. Até o nosso próximo MDC. Vai ser sempre um prazer tê-los todos aqui. Valeu, Bruno. Gente, valeu, Rodrigo. Um abraço para todos.